Pessoal, uma palavrinha sobre a censura. Como dizia o Barão de Itararé, pseudônimo do jornalista gaúcho Aparício Torelli, de onde menos se espera, dali é que não sai nada, não é? Imagina o STF censor, o ministro do Supremo Tribunal Federal censor. Olha, a censura é um tiro pela culatra. O STF é o guardião da Constituição e a Constituição garante a liberdade de expressão. Não tem censura prévia. Os que se sentem ofendidos têm que recorrer à justiça. Agora, se a raposa invade o galinheiro, você recorre à raposa? Ficou difícil recorrer ao STF, porque é ao STF, em última instância, que se recorre quando a Constituição é violada, para restabelecer a ordem. Deixe-me, por favor, dizer algumas coisinhas, não é? 2 ou 3 aqui nesse espaço tão curto. Eu estudei a censura na minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e daqui a pouco o Marcelo Campos posta aí para vocês a capa do livro, foi transformado em livro, o caso Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca ficou proibido no Brasil por 13 anos, de 1976 a 1989, por uma decisão, por uma sentença equivocada, por um procedimento judicial equivocado, que foi corrigido no Tribunal Regional Federal 13 anos depois. Olha, o livro Feliz Ano Novo, que foi acusado de fazer a apologia do crime e do criminoso, porque numa festa aqui no Rio, numa mansão, na noite do Réveillon, um grupo de bandidos assalta a residência e não são punidos. É um espelho do que acontecia e acontece com frequência no Brasil ainda, lamentavelmente. Ele foi acusado disso e um juiz o condenou na primeira instância. O livro já proibido, ele manteve a proibição. O Tribunal Regional Federal consertou, não precisou chegar ao STF, foi resolvido então no Tribunal Regional Federal. Bem, depois eu estudei a censura de novo daí num aspecto bem mais amplo, todos os livros proibidos no período pós-64, e dei o livro Nos Bastidores da Censura. Foram quase 20 anos de trabalho de mestrado, doutorado, e dos livros eu publiquei mais um chamado Rubem Fonseca, Proibido e Consagrado. Demorou porque tem que adequar aquela linguagem de tese, de dissertação. O doutorado eu defendi na USP, né? E então, para adequar essa linguagem de dissertação e de doutorado que tão poucos entendem, você escreve para a banca entender aquilo que você quer defender, né? Depois, para levar ao distinto público, tem que mudar. Então, foi esse tempo todo aí, e trabalhando enquanto isso, eu não me afastei para fazer o mestrado nem o doutorado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quem se sente ofendido deve recorrer ao judiciário. Um juiz americano muito modesto, quando quiseram proibir um romance referencial da literatura ocidental, que é Ulisses, do James Joyce, ele disse que se declarava impedido de julgar. Ele não entendia de literatura e solicitou uma perícia. O que foi feito aqui no processo contra o Rubem Fonseca também. Aliás, o Rubem Fonseca faleceu agora,
durante esta pandemia, aos 95 anos. Era um escritor mineiro que veio para o Rio aos 5 anos e passou toda a existência aqui, um escritor de muita imaginação, traduzido em 10 ou mais línguas, levado a ministério da televisão. Lembro do agosto que ele ambientou no governo Getúlio Vargas, nos dias que antecederam o suicídio do Getúlio Vargas. Então, aquele outro romance é Agosto, o Feliz Ano Novo, que foi proibido, é um livro de contos. O que o ministro Alexandre Moraes está fazendo, na minha opinião, baseado no que eu entendo de censura, tem dois grandes prejuízos. Primeiro, a imagem do Brasil, que fica aparecendo assim no Concerto das Nações, como uma república que era costumeiro se chamar de República Bananeira, né? Vale a opinião de um homem só, de um ditador, não é? E o segundo grande perigo é o seguinte: aqueles que estão aplaudindo a censura, eu quero dizer o seguinte: quem entende do assunto acha o seguinte, que você, quando endossa que sejam proibidos aqueles dos quais você discorda, você não se lembra de que outros podem ter outro juízo e as próximas vítimas podem ser outras pessoas que pensam exatamente o contrário do que aqueles pensavam. Por isso é importante garantir a liberdade de expressão e é o público que tem que decidir se dá ou não atenção a essas publicações, não uma pessoa só, e muito menos um único ministro de um grupo de 11 da Corte Suprema. Muito obrigado e até de repente.